A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh glória, aleluia, mais um dia aqui, quem vos fala é seu irmão Emerson, estamos mais um dia no canal do YouTube, Momento Único Oficial com 2F, glória a Deus, hoje é sábado, 4 de julho, 4h06 da manhã, aleluia, sabadão, estamos aqui para trazer ao meu e ao teu coração a palavra de Deus, oh glória, aquela que nos alimenta todo dia, aquela que nos coloca de pé e nos faz confiar, porque o Senhor, Ele é conosco, glória a Deus, e Ele é dono de todas as coisas, aleluia. Meus irmãos, hoje Deus ele tem uma palavra que está em 2 Reis, capítulo 19, versículos de 1 ao versículo 7. É uma palavra muito maravilhosa, mas muito mesmo, que é a oração de Ezequias. Olha só, a oração move os céus, que começa assim: E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, e disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dá-los à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabisaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo, e com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Pois faze oração pelo restante que subsiste. E os servos do rei Ezequias foram a Isaías, e Isaías lhes disse: Assim direis a vosso senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá uma notícia. Então voltará para a sua terra, a espada o farei cair na sua terra. Oh, aleluia, que palavra forte do Senhor. Que palavra forte, estrondosamente maravilhosa de Deus vivo. Meus irmãos, aqui nós estamos num caso clássico de oração, num caso clássico, aonde o ímpio, ele blasfemou contra Deus, aonde o ímpio, ele queria eliminar todo o povo de Deus. Eles cercaram a cidade de Jerusalém, de Judá, para acabar, para exterminar o povo de Deus. Mas mal sabem eles que o povo de Deus, como o nome diz, ele é povo de Deus. E o Senhor, ele se importa, o Senhor, ele protege o povo que ele escolheu, o povo que ele designou a vida eterna. Lembrem-se bem, aquele que tem Deus, Deus é um só, mas aquele que tem Deus, ele tem a maioria. Porque veja bem, como Jesus disse, antes do mundo vos aborrecer, ele me aborreceu primeiro. Porque o mundo, meus irmãos, olha só, está fechando um cerco tão grande que o mundo, ele é totalmente contra a palavra de Deus. O mundo, ele é contra os preceitos de Deus. O mundo é contra a vontade de Deus. O mundo é contra de tudo que se diz Deus. E a palavra vai nos dizer que nos fins, quando chegarmos ao pré-fim, ao início do fim, muitos se apostatarão. Por quê? Porque muitos preferirão o mundo. Muitos preferirão
as coisas mundanas do que as coisas do céu. Porque a maldade ela vai sendo cada vez mais moldada para dominar o mundo. A falta de estrutura espiritual está sendo moldada para que o mundo se acabe em perversão, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, está acontecendo nos dias atuais. Cristãos se desviando da palavra porque agradou mais o mundo. Olha os absurdos que estão acontecendo aí. Cristãos, eles estão deixando de adorar a Deus para ver jogo de Copa do Mundo. Olha só. Cristãos, eles estão largando a palavra de Deus para curtir carnaval. O cristão estão deixando a palavra de Deus para curtir Réveillon. O cristão estão deixando a palavra de Deus para fazer qualquer outra coisa. Ou seja, aquele versículo que diz: buscai primeiro o reino do céu e a tua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitos estão buscando as demais coisas e, por fim, o reino do céu. Meus irmãos, isso é muito perigoso. É muito perigoso porque o mundo, ele jaz do maligno. O mundo, ele jaz do maligno. E quem está no mundo já está condenado junto com o maligno. Mas o maligno, ele está tirando. Maligno, ele chega com um sapatinho de algodão, ele chega... Hoje em dia, meus irmãos, nós temos que entender que hoje em dia o inimigo ele não vai chegar todo feio, todo gritando. Não, o inimigo ele vai chegar bonzinho, como a palavra diz. O diabo ele se transforma em anjo de luz. O mundo é atraente para quem é do mundo. Mas o Senhor Jesus ele nos tirou do mundo condenado e nos trouxe a presença dele. Foi assim como aconteceu com Ezequias. Antes do rei Senaqueribe afrontar Ezequias, ele afrontou primeiramente o Senhor dos Exércitos, porque ele disse: em todas as nações nenhum Deus, que seria os deuses falsos, nenhum Deus de nenhuma nação suportou a minha força, porque a minha força é mais que qualquer um, e não adianta que nem o teu Deus vai ser páreo contra o meu exército, contra a minha força. Ou seja, ele confiou na força física dele. E ao mesmo tempo ele blasfemando contra o Senhor Deus, o nosso Senhor dos Exércitos. Mas aí que aconteceu o esperado por Deus. Aconteceu o esperado por Deus, porque ele sabe de todas as coisas. Porque quando a palavra diz que é tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas, porque ele já esperava a oração de Ezequias. É aí que está a nossa arma para nos defender. Aí que está a nossa arma para que o nosso Deus, ele prevaleça em nossas vidas. A oração. A oração de Ezequias. E Ezequias, ele chamou todos os funcionários, os mais top, os mais propícios, e foram até Isaías e mandou um recado para Isaías. E Isaías, que era um profeta de Deus, já recebeu logo a palavra de Deus. E Deus diz assim: eis que porei nele um espírito e ele ouvirá uma notícia. Então voltará para a sua terra a espada, o farei cair na sua terra. E acompanhando mais para frente, no versículo 35 ao 37, vai acontecer que o Senhor, ele mandou um anjo só. E esse anjo, ele matou 185.000 assírios no acampamento. Só sobrou o rei Senaqueribe. E o rei Senaqueribe, com medo, ele voltou, com uma notícia falsa, ele voltou na terra de Nínive, onde estavam os dois filhos dele, e os dois filhos dele o mataram à espada. Ou seja, resumindo a história, não adiantou nada afrontar o Deus vivo. Eu não consigo entender como que um ser humano é capaz de afrontar o Deus vivo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Aquele que é colocado nas mãos do Senhor, aquele que adquire a ira do Senhor, é pior do que qualquer coisa que aconteça.
Porque Deus, Ele é Deus de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Ele é Deus de todas as coisas. Então, meus irmãos, não queira o que o Senhor tirou. Não queira colocar embaraços na tua vida, porque o Senhor te tirou do Seol, mas alguns eles querem voltar ao Seol, é igual aconteceu na época do deserto, era para andar 40 dias, ficou 40 anos, porque o povo blasfemaram, porque o povo quis voltar ao Egito. Se Deus te tirou do Egito, continue no caminho de Deus, não queira voltar ao Egito. As coisas estão difícil? Está difícil para qualquer um. Mas aquele que prevalecer na palavra de Deus será salvo, como diz as Escrituras em Apocalipse. Aquele que for fiel será salvo. E graças à oração de Ezequias, Deus os livrou, Ezequias e o povo dele. Meus irmãos, hoje em dia não existe mais orações. Quantas vezes eu já fui pregar em algumas igrejas e não há reverência nenhuma. Não há reverência nenhuma. Não há oração. Hoje em dia não tem nem hino da harpa. Hoje em dia eles estão colocando músicas mundanas dentro da igreja. E um detalhe, há muitas músicas que se dizem de Deus, que se dizem adoração, mas não são adoração, meus irmãos. O inimigo ele está tirando a essência da palavra do cristão. O inimigo está tirando a essência. Mas, como diz Deus, a próprio Elias, ainda existe 7.000. Eita glória! Não necessariamente 7.000, mas ainda existe muitos adoradores que adoram Deus em espírito e em verdade. Portanto, meus irmãos, é época agora não de retroceder, é época de avançar, porque o fim está próximo e o Senhor ele está recolhendo. O Senhor ele está recolhendo, o Senhor ele está colhendo os verdadeiros adoradores. Orem o tempo que for, orem o tempo todo, tenham comunhão com o Senhor, tenham amizade com o Senhor, tenham intimidade com o Senhor. Porque muitos dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino do céu. Muitos estão desapercebidos, muitos estão dormindo, acompanhando doutrina de homens, estão acompanhando doutrinas de demônios, estão acompanhando doutrinas do mundo que está aí fora. Mas o mundo já está condenado e esses já estão condenados junto com o mundo. Meus irmãos, vamos acordar, vamos orar e buscar o Senhor em espírito e em verdade. Assim como aconteceu com Ezequias, ele orou e o Senhor, ele prevaleceu contra o inimigo. Hoje em dia, o cristão, ele prefere chorar dentro da igreja. É muita música sofrência gospel, é muita música que te faz chorar, é muita música que é isso, que é aquilo. Meu Deus, isso não termina nunca. Cristão que se diz cristão dentro de igreja, fora de igreja, em internet, chorando, e esse choro nunca passa. Qual é aquela palavra que diz o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã? A alegria nunca vem, só o choro de noite, só o choro, só o choro. Meus irmãos, vamos levantar, vamos orar, vamos buscar, vamos prevalecer a palavra de Deus em nosso coração, vamos fazer o que é certo, vamos fazer o que é justo, reto, vamos fazer o que é perfeito, a vontade do Senhor, vamos nos santificar mais, igual diz em Apocalipse. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é santo, santifique-se mais. Deixe quem é sujo se sujar, porque a salvação ela é individual. Não adianta que esse vos servos não vai te salvar, nem você vai salvar esse vos servos. Cada um ele busque a tua própria salvação. Deus ele está avisando. Deus está colhendo, Deus está recrutando os verdadeiros adoradores, porque ele sabe quem adora em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, vamos deixar isso de lado, louvores que não vai te edificar, vamos deixar esse choro que não vai te edificar. Busquem, orem, faz o que o Senhor manda nós fazermos, porque os tesouros estão nos aguardando.
O galardão está nos aguardando. Muitos vão para a igreja para buscar bênção, mas não vão para buscar o abençoador. Muitos estão na igreja para fazer propósito, para fazer campanha, dinheiro daqui, dinheiro dali, dinheiro dali, dinheiro daqui, é dízimo dali. Meus irmãos, tem igreja que fica quase 1 hora falando em dízimo. Quase 1 hora falando em dízimo. Eu já presenciei isso. Que na hora da oferta o pastor ele fica falando mais de meia hora. Um dia eu marquei 40 minutos falando de dízimos, meus irmãos. Que negócio é esse? E a palavra de Deus? 5 minutos de palavra para dar tempo. Que é isso, meus irmãos? Aonde nós vamos chegar? Como diz lá em Paulo, o culto, ele é feito com testemunho, o culto ele é feito com qualquer um fazer profecias, palavras, qualquer um fazer cânticos, qualquer um fazer tudo. O culto ele é um todo. Por quê? Porque nós somos corpo, Jesus é a cabeça. Por que só tem um que fala o culto inteiro o que ele quer falar? As pessoas não querem ouvir o que você tem a falar, as pessoas querem ouvir o que o Senhor tem a dizer. Como diz na palavra lá em Mateus, que o rei, ele disse palavras que não eram de Deus. E o povo gritando, palavra de Deus, ele disse palavra de homem. Na hora o anjo foi e feriu ele, ele caiu. Por quê? Porque blasfema contra Deus. Porque hoje em dia, ninguém quer falar da palavra de Deus, todo mundo quer falar de si próprio, do próprio coração, meus irmãos. Vamos orar mais. A oração move os céus. É a oração que vai te dar a vitória. Assim como Ezequias teve a vitória dele. O crente orando vai adquirir a vitória. Amém, meus irmãos? É a vitória que vai edificar a tua vida. É a oração. Oração é orar e agir, meus irmãos. Não é só chorar dentro de igreja, chorar dentro de rede social, meus irmãos. Vamos orar mais a Deus para que Deus ele possa nos revestir da armadura de Deus, para que Deus possa nos revestir da verdade, da simplicidade, da humildade na oração, meus irmãos. Vamos descer mais ao Senhor, que o Senhor nos dará a vitória. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra. Fique com essa palavra que vem diretamente do céu. Deus está alertando a igreja dele. Deus está nos alertando para que nós buscamos mais a oração, buscamos mais a palavra de Deus. E deixe o mundo para o mundo. Isso não vai edificar ninguém. Amém, meus irmãos? Chegamos mais um fim de uma palavra aqui no canal do YouTube, @Momento Único Oficial. Glória a Deus. Aqui quem vos fala é o seu irmão Emerson. Se inscreva no canal, meus irmãos. Se inscreva no canal, dá um joinha para que o algoritmo veja que esse vídeo ele é relevante. Compartilhe. Compartilhe com tua família, compartilhe nos teus grupos, compartilhe estas palavras, meus irmãos. Compartilhe, porque a palavra de Deus ela tem que se expandir. A palavra de Deus ela vai abrir a mente das pessoas. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, muito obrigado por estar comigo até agora. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Até mais.